Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, já deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. O Bahia continua no mercado da bola, tá, meus amigos? E, segundo informações, essa semana deve fechar aí com Júnior Santos. Algumas informações vindas de Salvador, né, é de que ele tá até procurando já casa, né? E diferentemente do que alguns companheiros de imprensa noticiaram, que já estava certo, já estava fechado, ainda não. Está em viés ainda de negociação, tá, meus amigos? Mas está próximo essa situação envolvendo o Bahia e o Júnior Santos, tá bom? Tem o David Washington também, trazer essa informação sobre o David Washington, que é um jogador que é um centroavante nato. Por que, Jonas, o David Washington? Cara, o Júnior Santos, antes mesmo de surgir essa possibilidade com o Júnior Santos, cabe ressaltar que o Bahia estava negociando com o David Washington, por empréstimo com o Chelsea. Mas ele estava aqui emprestado aqui pelo Santos, não teve tantas oportunidades, acabou voltando lá para o Chelsea. E o Chelsea está reticente, está esperando alguma possibilidade de emprestar ele em outro clube europeu, mas o Bahia já monitora essa situação de trazer ele por empréstimo. Em relação ao Júnior Santos, é um jogador que pertence ao Atlético Mineiro, está contundido desde setembro do ano passado, surgiu a possibilidade dele para o Corinthians, estava muito perto dele para o Corinthians, até que chegou também essa possibilidade aí dele ir para a equipe do Bahia. E evidentemente hoje, para você ir para um Corinthians ou para você ir para o Bahia, evidentemente que é muito mais seguro, né, para o atleta você ir para o tricolor baiano, tá, meus amigos? Olha aqui, informação que saiu lá no GE, né? E uma pena, o GE não deu créditos, os devidos créditos para os jornalistas que trouxeram essa informação do Júnior Santos, tá? O GE tá ficando muito atrás dos jornalistas independentes, tanto a gente aqui, quanto também dos jornalistas independentes lá de Salvador. Aí, ó, o Bahia negocia o empréstimo de Júnior Santos do Atlético Mineiro até o fim dessa temporada. O Galo propõe que o tricolor arque com todo o salário do atleta durante o período, mas o clube baiano busca acordo para reduzir esse custo. É muito caro, né? É muito caro. Ele recebe mais ou menos 1,5 milhões por mês. Então, assim, não vai pegar bomba, né, Atlético? Não vai pegar essa bomba e vai jogar no colo aí do Bahia. E o Bahia seria muito, vamos dizer, muito inocente em aceitar uma negociação como essa. Lembrando, basta ver o histórico dele. Ele tem um histórico muito grande de lesões. Inclusive, ele está lesionado nesse momento. Ele não joga desde setembro do ano passado. Então, não pode ser assim, né? Não pode ser assim, tá? A princípio, o acordo prevê pagamento de 1,5 milhões por mês. O Bahia tenta reduzir esse valor e dividi-lo com o Galo. Não tem lógica o Bahia pagar 1 milhão para um jogador como o Júnior Santos. Desculpa, ele tá vindo em baixa. Então, se o Bahia aceitar esse tipo de negociação, esquece, tá? O Bahia e outros dois clubes consultaram a situação do jogador. Nos últimos dias, o atacante foi alvo do Corinthians, como nós falamos aqui, que também tenta um acordo por empréstimo. O Galo planeja que o acordo conte com opção ou obrigação de compra. A grande questão, meus amigos, e sendo bem sincero aqui para vocês, é que o Atlético Mineiro quer se desfazer do jogador. O Atlético Mineiro pagou aí quase mais de 40 milhões de reais no Júnior Santos e ele não deu certo, porque ele não conseguia jogar. Ele sempre teve um problema físico, inúmeros problemas físicos que impossibilitaram dele entrar em campo. Então, assim, o Atlético quer recuperar esse dinheiro. Então, a possibilidade do Atlético vai querer emprestar, vai querer pagar, não vai querer arcar com salário, evidentemente, porque a situação lá do Atlético não tá legal, né? E também vai querer botar a obrigação de compra. E não tem, cara, com toda sinceridade, sabe que eu trago a minha opinião aqui sempre sincera com vocês. Eu tô vendo um monte de influenciador, eu tô vendo um monte de jornalista, tô vendo um monte de torcedor falando, pô, Júnior Santos. Gente, pelo amor de Deus, pô. O Júnior Santos não é aquele do Botafogo, ele não voltou nunca mais a ser aquele lá do Botafogo, porque ele não consegue jogar. As questões físicas dele têm atrapalhado brutalmente a carreira dele. Ele não joga desde setembro. E detalhe, ele é um jogador que joga pelos lados do campo. Ele não é um jogador que é um centroavante, não é um goleador. Ele tem pouquíssimos gols na carreira. O Bahia precisa urgentemente de um centroavante, de um substituto eventual para o Everton Ribeiro. O Bahia não precisa de mais um jogador de lado de campo, pô. Eu não faria, a não ser que viesse, porra, por um valor irrisório, meio a meio salário, 1 ano aí de contrato, de empréstimo, sem risco nenhum aí pro Bahia. Agora tu botar dinheiro, pagar 1,5 milhão por mês, ou até mesmo que o Atlético pague meio milhão e o Atlético pague 1 milhão, eu acho que é muito ainda pelo Júnior Santos, cara. Se você tem curiosidade, vai no Transfer Market e bota Júnior Santos e você vai ver o histórico do jogador.
O histórico dele de lesões é altíssimo. Ele jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Então, assim, é um risco desnecessário, até porque, repito, um jogador que joga pelos lados do campo e ele joga pelo lado direito ali do campo, tem Ademir, Kiko Oliveira, Kaique, porra, e mais aí, que tem o Cauê Furquim. Então, não vejo essa necessidade de fazer esse esforço, esse risco para trazer o Júnior Santos, com todo respeito. A informação aqui traz ainda que o Atlético Mineiro desembolsou 48 milhões no início de 2025 para contratar o atacante, um dos protagonistas do título do Brasileirão e da Libertadores do Botafogo no ano anterior. O contrato com o Galo vai até o fim de 2028, então o Atlético Mineiro, de alguma forma, vai querer recuperar esse valor. O Atlético pagou 48 milhões para comprar ele do Botafogo. E agora vai tentar repassar para alguém. Já lá, e conversando com jornalistas lá de Minas Gerais, eles já chegaram à conclusão que a contratação dele foi um erro. E aí tá surgindo possibilidades e propostas, né, para colocar ele em outros clubes. E o Atlético Mineiro vai tentar, minimamente vai tentar recuperar o dinheiro que foi investido. E vamos ver quem vai ser o bobo que vai pagar. Repito. Jonas, você faria essa aposta? Eu faria essa aposta se pelo menos o salário fosse meio a meio, 750, tá? Eu já acho muito, mas beleza. E sem obrigação de compra. Ah, mas bota obrigação de compra por metas. Não, cara. É um jogador com histórico de contusões muito pesado. Ele sequer voltou a fazer uma pré-temporada. Ele sequer está disponível para poder treinar. Ele está contundido ainda desde setembro. Então, assim, eu particularmente não estou entendendo esse desespero. Se você quer trazer o Júnior Santos, se ele fosse um atacante, ele vai ficar na reserva ali, porque ele é um atacante, ele faz gols, ele tem um histórico. Não, ele não tem histórico de gols, ele não é um centroavante, ele é um jogador de lado de campo, né? Enfim, eu particularmente não estou conseguindo entender essa negociação. Não estou conseguindo entender essa negociação, tá? Aos 31 anos, o atacante baiano sofreu com lesões na última temporada e anotou apenas 2 gols e 2 assistências em 28 jogos. Ele entrou em campo pela última vez em setembro de 2025. Pelo Botafogo, na sua melhor fase, o Júnior Santos fez 115 jogos com 28 gols e 9 assistências. Número muito baixo para um cara que o Bahia quer colocar como um cara que vai brigar com o Willian José, né? Ele também passou pelo Fortaleza, Ponte Preta, Oswaldo Cruz e também pelo futebol japonês, cara. Particularmente, se for bom pro Bahia, se o Bahia não correr riscos, se o Bahia não perder dinheiro, repito, todo cuidado é pouco. O Atlético quer se desfazer do jogador. O Atlético quer recuperar o dinheiro dele, quer colocar ele em qualquer lugar de forma a recuperar esses mais de 40 milhões aí que foi investido nele. E vai ter, enquanto tem 10 espertos, tem 10 bobos. O Bahia vai ser esse bobo? Vai gastar esse dinheiro à toa? Não. Procura a fundo, vê como é que tá a condição física dele, o porquê que ele não joga desde setembro, pega o histórico anterior de todas as contusões aí que ele teve. Se não me engano, ele teve um problema na tíbia, analisa o contrato minuciosamente, as letras pequenininhas, sabe? Não é cabível pagar 1,5 milhão por mês, não é, para um jogador que vai ser banco, que você nem sabe se vai entregar. Obrigação de compra? Não tem que ser obrigação de compra, tem que ser opção de compra, sabe? Então todo cuidado é pouco nessa negociação. Eu acho uma negociação de alto risco para o tricolor baiano. E repito, é uma posição que tem vários, não tem 2 ou 3 não, tem 4 jogadores que jogam pelo lado de campo, né? E o Júnior Santos não é esse artilheiro todo, ele não é esse cara, ele não é um centroavante, nunca foi a carreira inteira, então esquece que ele viria para ser ou para brigar com o Willian José pela titularidade, ele não tem essa característica, tá bom? Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estel, essa é a Gol TV, forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!